Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e nessa videoaula a gente vai aprender mais coisas, sobre a utilização dos módulos na linguagem Python. Então, na última aula a gente aprendeu bastante coisa, viu como que criava um módulo, como que funcionava o módulo, os diretórios deles, viu também como que importava esses módulos que eu acabei de criar para o meu projeto principal. E nessa videoaula a gente vai ver como que importa módulos já criados pela comunidade para o nosso projeto principal. Então eu vou abrir aqui o nosso PyCharm, beleza? Já está aparecendo aí para vocês. E agora vai ser muito interessante porque a gente vai pegar algumas funcionalidades de outros módulos já criados. Então olha só que maravilha. Eu vou deixar aqui os nossos módulos que a gente criou. Eu vou colocar aqui, nossos módulos, nossos módulos. E agora eu vou ter os módulos criados pela comunidade, Eu primeiro, vou chamar o NumPy, que já é da minha área, da engenharia mecânica, então a gente utiliza bastante esses cálculos matemáticos e, portanto, o NumPy é excepcional. Então vou dizer o seguinte, from NumPy, beleza? Aliás, eu posso inclusive simplificar isso aqui dizendo só isso aqui, import NumPy, porque o NumPy já é o meu módulo, entendeu? Já é um módulo aqui. E aí vocês percebem o seguinte, olha, tá dando um erro aqui. Que erro será esse? Quando eu aproximo aqui, ele pede o seguinte, no module named NumPy. Por quê? Porque ele não está achando esse módulo aqui no meu projeto, nem nas minhas libraries externas, ou seja, nas minhas bibliotecas externas, nem aqui dentro do meu pacote principal, dentro do meu diretório principal aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que importar não, eu tenho que instalar esse meu módulo dentro dos meus diretórios, meu diretório principal, das minhas bibliotecas externas. E para que eu possa fazer isso, a ideia pode me ajudar e eu também posso utilizar uma forma bem fácil, que é utilizando o pip, beleza? Como assim utilizando o pip? O pip é o gerenciador de pacote da linguagem Python, beleza? Então eu posso utilizar o pip para poder baixar e instalar esse meu NumPy aqui. Então beleza, vamos fazer isso aqui agora. Eu vou comentar isso aqui, beleza? Eu vou comentar isso aqui e eu vou abrir essa região aqui da minha IDE, que é o terminal, ou em outras palavras, seria o terminal. Ele vai abrir aqui para mim, o Windows PowerShell aqui do Windows. Estou no Windows, então ele vai abrir o Windows PowerShell. Ele já carregou aqui, e ele me diz onde é que eu tô. Eu sou o usuário Renilson no meu computador e eu tô aqui dentro desse diretório. O que eu vou fazer agora é chamar o gerenciador de pacotes, que é o pip, e dizer assim, install, que é o comando básico do pip para poder fazer instalações, e vou dizer o seguinte, NumPy, que é o nome do meu módulo, belezinha? Se eu der um enter aqui agora, ele já vai fazer essa instalação aqui para mim, só esperar um pouquinho. Pronto, ele já instalou aqui para mim, ele disse aqui algumas coisas, mas essas coisas são relevantes. Então, no final é importante que ele diga o seguinte, sucesso, NumPy foi instalado, beleza? Então ele já dá aqui a versão do nosso módulo, beleza? E olha só que maravilha, se eu vim aqui agora no meu projetinho e apagar aqui, já não vai mais dar aquele erro, beleza? Porque ele identificou o NumPy. Se eu vim aqui, nessas external libraries, que é as bibliotecas externas, ele geralmente aparece aqui, em uma dessas pastas, em um desses diretórios. Se eu vim aqui nesse binary skeletons, ele me mostra algumas bibliotecas que o meu Python já oferece, entendeu? Minha linguagem Python já oferece. Olha que maravilha, bem bacana, pessoal? Então tem aqui já o Django, algumas relações com o Django, tem um NumPy, tem aqui algumas coisas que ele mostra, multi-array. Aqui algumas relações da minha biblioteca. Às vezes pode ser que não aconteça, Então aqui tá aqui todas as funcionalidades dessa minha biblioteca, NumPy. Pode ser que isso aqui não aconteça,
tá? Pode ser que ainda continue o erro, mas o que vocês precisam fazer é simplesmente fechar a IDE, beleza? E abrir ela novamente. Pronto, eu fiz isso, fechei a IDE e abri novamente. E se eu vim aqui novamente, ó, no meu Binary Skeletons, né, essa pasta aqui externa, olha só o que aparece aqui, ó. Já aparece um NumPy que antes não aparecia, né? Ou seja, ele atualizou o diretório e agora ele aparece aqui, beleza? Se eu vim aqui no NumPy, ó, tem algumas subpastas, né, subpacotes que ele oferece, belezinha? Então olha só que maravilha, ele já executa aqui, ó, quando eu digo assim, quando eu digo import NumPy, ele já interpreta esse init, entendeu? Automaticamente ele já interpreta esse init, apesar de não ter nada aqui, beleza? Mas ele interpreta ele. Olha só que maravilha, e é por isso, exatamente por isso que aparece essas pastas aqui com esses furos, né? Quando eu crio esse init, ele interpreta essa pasta como um pacote .py, entendeu? Ou seja, um pacote, né? Geralmente um pacote. E olha só que maravilha. Eu vou agora, aqui no meu módulo principal, aqui no meu projeto, inclusive abrir algumas coisas aqui que eu posso fechar. Beleza? Ó, fechei tudo isso aqui, vou deixar só o meu projeto aberto. E aqui eu posso dizer o seguinte, ó, import NumPy as np, né, para ficar mais simplificado. E eu vou dizer o seguinte, ó, np.cosseno, ele já vai me ajudar a fazer isso aqui, ó, que é aqui ele me ajuda, né, cosseno hiperbólico, arco cosseno, né, algumas funções matemáticas que a gente tem aqui. Se eu chamar cosseno, eu também tenho uma variável já da biblioteca NumPy, que é o pi. Então pode dizer o seguinte, ó, np.pi, e aí ele já me ajuda aqui, ó, tá aqui a variável, né, o pi. Beleza, np.pi já é uma variável lá, né? Eu também posso, né, executar esse meu arquivo, mas claro, eu tenho que printar, já que o cosseno retorna um valor, né? Então vou dar um print e jogar isso aqui, ó. Se eu executar isso aqui, então a gente sabe que o cosseno de π, né, tem que dar 1. Então olha só que maravilha. Se eu executar isso aqui, então eu espero um pouquinho. E aí ele me dá aqui, né, cosseno de π igual a menos 1, claro, né? Cosseno de 0 é 1, o cosseno de π é menos 1. Belezinha? Então olha só que maravilha, o nosso cosseno, né, já está funcionando. Se eu quisesse então calcular o seno, eu também poderia, também faria isso tranquilamente, só chamar assim, se eu não me engano é sim, não, tá aqui sim, e eu quisesse calcular também o pi, né, então np.pi, tá aí. Se eu quisesse então calcular isso aqui, ó, eu poderia tranquilamente, executo isso aqui, a gente já sabe que o seno de π, né, é aquele que está lá em cima, então ele tem que ser 0, né? Olha só que maravilha, ele me mostra aqui. Aí é que vem um negócio interessante, peraí, não deu 0, mas percebe que deu um número aqui elevado a menos 16. Isso é um número muito pequeno. E isso é relacionado aí aos números flutuantes, aos cálculos numéricos que a gente analisa para definir o porquê não é 0. Entendeu? E aí, de fato, o Python é uma linguagem que não dá 0 como resultado, né? Isso aqui é uma aproximação bem preciosa para ele poder dar esse valor aqui. Beleza? Então, na verdade, um número muito pequeno, muito pequeno, que é um número elevado a menos 16, é considerado 0 aqui no Python. Belezinha? Então, olha só que maravilha. A gente conseguiu, então, importar o NumPy, conseguiu algumas funcionalidades, entendeu como é que ela funciona. E, basicamente, o que eu vou querer agora é importar uma outra biblioteca. Uma outra biblioteca muito interessante, que, inclusive, eu vou aqui, né? Não, vou deixar essas coisas aqui. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou importar uma biblioteca chamada PySimpleD. Então eu vou dizer o seguinte, ó, from PySimpleD, inclusive ela já está aqui, que eu já instalei ela aqui. Eu vou dizer PySimpleD from PySimpleD, que é o nome do pacote, beleza? Então, simple, aliás, from simpleD, né, import PySimpleD, e ela já me ajuda aqui.
beleza? Eu vou renomear isso aqui simplesmente como, sei lá, SG. Pronto, pode ser assim. E aí, olha só que maravilha. Essa aqui é uma biblioteca muito interessante porque ela ajuda a gente a criar interfaces gráficas, beleza? Então, olha só que maravilha. Inicialmente eu tenho que definir ela aqui como uma janela. Então, vou dizer o seguinte, ó, window, minto. Na verdade, eu posso chamar sg. E atribuir, pegar aqui as funcionalidades dessa minha biblioteca. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou chamar uma função que é sg.theme, que é para listar o tema dessa minha interface gráfica. Então, é como se fosse uma pequena janela, tá? Uma pequena janela que eu vou executar aqui em Python. Então, sg.theme, eu vou mandar um tema aqui conhecido que é o Reddit, beleza? Pronto, esse tema aí já é um tema conhecido. Depois eu tenho que interpretar, eu tenho que mandar, criar o layout da minha janela. Então eu vou dizer layout, isso aqui ele recebe uma lista, beleza? Então eu vou dar um sg.text, ele vai pedir um texto. Nesse text ele é uma função, então eu tenho que definir o que? Um pequeno textozinho que vai aparecer na minha janela. Então aqui eu vou dizer que é um usuário, beleza? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui basicamente é uma interface gráfica que vai receber um usuário como entrada e verificar se esse usuário realmente é o que foi logado. Se ele pode ser logado, então ele vai deixar entrar em algum local, vai depender então da lógica de vocês. Eu vou fazer uma coisa bem simples, beleza? Não é só printar aqui na tela caso o usuário que esteja entrando seja o real. Se caso não, ele vai mostrar que ele não pode ser logado, beleza? Então nesse caso eu vou definir um texto aqui como usuário e eu tenho que passar uma outra coisa que vai vir na frente. O que vai vir na frente é um input, ou seja, é uma coisa aí, um campo para que o usuário possa colocar o nome dele, Então eu vou definir aqui como input, tá? Que é I maiúsculo, e eu vou definir aqui dentro umas chaves. A chave que eu vou definir aqui vai ser o usuário. Eu vou precisar dessa chave aqui depois para poder fazer o tratamento dela, poder fazer essa realização aqui. Depois o que eu tenho que informar é simplesmente imaginável, Posso deixar simplesmente dessa forma para ser bem mais prático, bem mais rápido. Agora eu vou definir um outro array, Então ele recebe um outro array aqui, que é basicamente para a gente poder colocar a senha, ou seja, um botão para que ele possa clicar assim, olha, entrar. Então vou colocar esse botão aí. Então vou deixar dessa forma aqui para ficar legal, beleza? E eu vou colocar o seguinte, aqui ele recebe um primeiro array, beleza? E aí depois ele vai receber um outro. Esse outro array que ele vai receber é colocando o botão, Então eu vou dizer sg.button. E lembrando que isso aqui é em B maiúsculo, então é button, e ele vai receber entrar, belezinha? Exatamente aqui dessa forma que ele vai ter que receber. Percebe que aqui eu coloquei uma coisa muito exagerada, mas poderia simplesmente só desse jeito aqui. Agora que eu criei o meu layout, eu vou mandar uma janela. Eu vou dizer janela, recebe sg.window, beleza? Eu vou criar aqui uma janela. E nessa janela eu vou dizer o seguinte, o título da minha janela vai ser tela de login. Esse vai ser o título da minha janela. E aí eu tenho que passar o layout dessa minha janela. Lembrando que aqui é um A, E aqui também é um A. Então layout se escreve dessa forma. Agora eu tenho que interpretar isso aqui. Se eu executar essa belezinha dessa forma aqui, olha só o que vai aparecer aqui pra gente. Não aconteceu nada, porque justamente a gente precisa colocar essa nossa janela para ficar sendo executada infinitamente, entendeu? Porque se eu mandar apenas isso aqui, o Python vai fechar o programa e aí a janela vai ser fechada também. Então nesse caso eu tenho que criar um loop infinito. Então eu tenho que dizer, enquanto verdade, execute isso aqui para mim. Eu vou ter que receber alguns eventos. Por que esses eventos?
porque eu vou ter que apertar na tecla, né? Quando eu apertar nessa tecla, eu tenho que receber esse evento. E aí eu vou ter que tratar ele aqui. Vou também receber valores, porque o usuário vai ter que informar o nome dele, beleza? E aí eu posso colocar dessa forma aqui, ó. Ele vai receber um array. E aí eu posso janela.read, que é a função, né, que eu quero. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Essa janela aqui que eu criei, beleza? Que representa esse título e com esse layout, eu quero ler o que está dentro dessa janela. Beleza? É exatamente isso que eu vou fazer. E aí ele vai ser salvo aqui no Value. Quando ele receber algum evento, também vai ser salvo aqui dentro desse event. Belezinha? Agora é que eu venho, ó. Se esse event, né, for igual a sg.windowClosed, que a ideia já me ajuda aqui, ó. Isso aqui significa que eu fechei a tela. Se eu fechei a tela, ou seja, apertei naquele botãozinho de fechar, né? Todas as janelas têm, eu vou ter que fechar o meu programa. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dar um break, que é justamente para sair do loop. Se ele sair do loop, então significa que eu fechei, né, o meu programa. Pronto, saiu do loop. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. Se o event for igual a entrar, ou seja, é o botão que eu criei aqui, ó. Não, ou seja, o nome do botão que eu criei aqui, ó. Se o evento que apareceu aqui for igual a entrar, ou seja, for igual ao botão que eu apertei, então significa que ele vai verificar se o valor que eu coloquei no input é realmente o nome, o meu nome. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Se value, aqui dentro desse value, ele vai receber justamente o nome da chave que eu defini para o meu input. A chave que eu defini para o meu input foi essa aqui, ó, usuário, beleza? Então eu vou definir essa chave aqui dentro do value. Então value na posição usuário, que é justamente o input que eu defini, recebe, aliás, se isso, né, for igual ao que eu quiser, nesse caso eu vou colocar aqui Renilson, beleza? Ó, com letra maiúscula. Então significa que é o usuário correto para logar. Então vou dizer o seguinte, ó, print, printa para mim assim, ó, usuário logado com sucesso, beleza? É justamente isso que ele vai dizer. E aí eu vou ter que dar um break, né? Ou seja, eu vou acabar o meu programa, vou fechar o meu programa. Então eu vou dar um break e eu vou dizer o seguinte aqui, ó, que eu vou ter um else, ou seja, caso o meu input não for igual a Renilson, então eu vou dizer o seguinte, ó. Apenas administradores podem entrar, ou seja, eles podem acessar este terminal, beleza? Pronto, simplesmente assim. Agora eu não vou dar mais nenhum break. Pronto, isso aqui o meu programa já está funcionando bacana. Se eu executar isso aqui, então, olha só que maravilha, já é para estar dando certo. Vou esperar aqui aparecer a minha janela. Olha só que maravilha, a minha janela já apareceu aqui, né? Legal, tela de login. E ele vai pedir um usuário. Que usuário será esse? Aí eu posso colocar aqui, ó, Renilson. Se eu colocar Renilson e apertar entrar, ele interpreta esse botão que eu acabei de pressionar. E olha só que massa, usuário logado com sucesso. Bacana, né, pessoal? E aí depois ele coloca os outros prints, né, que eu defini aqui embaixo. Se eu executar novamente isso aqui e colocar aqui, ó, esse usuário, alguma coisa que não é o que está ali, eu vou dizer o seguinte, ó, Renilson Medeiros. Só que eu coloquei Renilson Medeiros. Se eu der entrar, ele vai dizer, ó, apenas administradores podem acessar este terminal, beleza? Porque não é a string correta que eu defini ali. Então nesse looping ele fica rodando e esperando algum evento. Quando esse evento ocorre, ele vai lá e verifica se o evento é igual a entrar. Se for igual a entrar, então ele vai para essas condições aqui, ó, verificar se o valor que eu escrevi aqui, beleza, é igual a Renilson. Se eu apertar aqui e entrar, ele não vai me deixar, né? Porque é alguma outra coisa que não vale, né? Cai naquela outra condição. Agora se eu colocar o nome certo, Renilson, e entrar, aí ele vai dar certo. Fechado, usuário logado com sucesso. Eu posso mudar aqui para qualquer outro nome, olha só.
sei lá, Vingador mais forte. Pronto. Se eu executar isso aqui agora, ele só vai aceitar se o usuário for Vingador mais forte. Entendeu? Olha só, vamos esperar aparecer aqui a minha janela. Apareceu. Tem aqui, ó, Vingador mais forte. Se eu der aqui um entrar, olha só que maravilha, ele me deixa entrar. Então, pessoal, é isso. A gente conseguiu então aprender usar, né, alguns módulos aqui da linguagem Python e a gente se vê aí nas nossas próximas disciplinas. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau, pessoal!